O meu pai acabava de anunciar o noivado com o filho do sócio para salvar a empresa quando eu entrei na sala com o documento na mão. A certidão de casamento com a mulher que amava ia a mudar tudo para sempre. O salão do Hotel Tivoli, em Lisboa, estava iluminado por candelabros de cristal que refletiam o brilho dos vestidos de seda e dos ternos impecáveis. O ar cheirava a vinho do Porto envelhecido e a rosas frescas, mas o peso do silêncio que se instalou foi mais denso que qualquer perfume. O meu pai, Manuel Ferreira, dono da Ferreira e Associados, uma empresa de construção que enfrentava falência iminente, ergueu a taça com um sorriso forçado. Ao lado dele, o sócio, Ricardo Almeida, e o filho deste, Tiago, um rapaz de 28 anos com olhar vazio, esperavam o brinde que selaria o acordo. Hoje celebramos a união que vai salvar o nosso legado, disse o pai, a voz rouca de quem carregava meses de noites sem dormir. Eu, Ana Sofia Ferreira, 32 anos, advogada especializada em direito empresarial, avancei pelo corredor central com passos firmes. Isabel, a minha esposa há 6 meses em segredo, caminhava ao meu lado, a mão dela apertando a minha com força discreta. O vestido vermelho dela contrastava com o meu preto simples, mas o que realmente chamava a atenção era o papel que eu segurava, a certidão de casamento registada no Conservatório do Registro Civil de Lisboa, datada de 3 meses atrás, num dia chuvoso em que decidimos que o amor não podia mais esperar. Os murmúrios começaram como um zumbido baixo. A minha mãe, Teresa, levou a mão à boca. A tia Clara, sempre a guardiã das aparências, empalideceu. Tiago olhou para mim como se eu tivesse acabado de anunciar o fim do mundo. Ana, o que é isto? Perguntou o pai, a voz tremendo entre a raiva e o choque. Eu parei diante da mesa principal, desdobrei o documento e coloquei-o sobre a toalha branca. É a minha verdade, pai. Eu casei com Isabel. Não posso casar com Tiago. A empresa pode ser salva de outra forma, mas a minha vida não pode ser negociada. O silêncio explodiu em vozes. Ricardo Almeida levantou-se, o rosto vermelho. Isto é uma brincadeira? A nossa parceria depende deste casamento. Isabel apertou a minha mão mais forte, os olhos castanhos cheios de medo e de amor ao mesmo tempo. Eu sabia que aquele momento era o início de uma guerra que eu não podia perder, mas que também podia destruir tudo o que restava da minha família. O pai aproximou-se, o dedo apontado para o documento. Tu destruíste-nos, Ana. Destruíste tudo. Eu não recuei. Sabia que o preço ia ser alto, mas o preço do silêncio seria ainda maior. A noite estava apenas a começar. As luzes do salão pareceram mais fortes depois daquelas palavras. O pai agarrou o documento com mãos trêmulas, os olhos percorrendo as linhas oficiais que confirmavam o meu casamento civil com Isabel. Como pudeste fazer isto nas minhas costas, murmurou ele, a voz baixa para não escandalizar ainda mais os convidados que agora formavam um círculo de curiosidade mal disfarçada. Isabel ficou ao meu lado, o corpo tenso, mas a voz firme quando falou pela primeira vez. Senhor Ferreira, nós não queríamos magoar ninguém. Ana tentou falar consigo várias vezes. A tia Clara interveio, o tom venenoso. Magoei? Isto não é magoar, isto é destruir a reputação da família inteira. Em Lisboa, toda a gente sabe que os Ferreira são gente de princípios. E agora isto? A minha mãe aproximou-se devagar, o vestido azul claro parecendo demasiado leve para o peso que carregava. Ana, filha, pensa na empresa. O teu pai investiu 30 anos nisto. Se o acordo com os Almeida cair, perdemos a casa, perdemos tudo. Eu senti o peito apertar. Sabia dos números, dívidas de 2 milhões de euros, contratos cancelados por causa da crise da construção, o banco a ameaçar executar a hipoteca da quinta familiar no Alentejo. Tiago, o noivo que nunca quis ser, olhava para o chão. Eu não quero casar com alguém que não me ama, disse ele baixinho, mas o pai dele cortou-o com um olhar. Cala-te, rapaz. Isto não é sobre amor. O pai virou-se para mim, os olhos cheios de uma dor que eu nunca tinha visto. Tu eras a minha esperança, Ana. A advogada que ia salvar a empresa. E agora trazes isto? Uma certidão com uma mulher? A palavra saiu como um insulto. Isabel apertou os lábios, mas não respondeu.
Eu respirei fundo. Pai, eu tentei. Há 2 meses, quando o senhor me falou do plano, eu disse que não podia. O senhor respondeu que era o dever da família. Eu casei com Isabel em silêncio porque sabia que o senhor nunca aceitaria. Os convidados começaram a sussurrar nomes, olhares de lado. Alguém tirou o telemóvel. Eu sabia que, em menos de 1 hora, o rumor chegaria aos jornais de sociedade. A tia Clara puxou a minha mãe para o lado. Teresa, faz qualquer coisa. Isto vai arruinar o casamento da tua sobrinha no próximo mês. A minha mãe olhou para mim com lágrimas. Ana, por favor, rasga isso. Podemos dizer que foi um erro, que estás confusa. Isabel deu um passo atrás, o medo dela palpável. Eu senti a primeira fissura. Não, mãe. Não vou rasgar nada. O pai bateu com o punho na mesa. Então sai daqui. Sai da minha casa, da minha empresa. Não quero ver-te mais. A dor foi imediata, mas eu mantive a postura. Isabel tocou no meu braço. Vamos embora, amor. Saímos do salão sob olhares que queimavam. No carro, no caminho para o nosso pequeno apartamento no bairro Alto, Isabel chorou pela primeira vez. E se eles tiverem razão? E se eu te custar tudo? Eu segurei a mão dela. Tu não me custas nada. Tu és tudo. Mas no fundo, eu já sentia o peso das consequências a cair sobre nós como a chuva fina de Lisboa. Na manhã seguinte, o telefone não parou de tocar. A secretária da empresa ligou às 7 horas. Dona Ana, o seu pai pediu que não viesse hoje. Nem amanhã. Eu desliguei, o peito vazio. Isabel preparava o café na cozinha pequena, o cabelo preso num rabo de cavalo, o rosto ainda inchado da noite anterior. E agora? Perguntou ela baixinho. Agora lutamos, respondi, mas a voz saiu menos segura do que eu queria. Às 10 horas, a minha mãe apareceu à porta do apartamento, sozinha, os olhos vermelhos. O teu pai não dormiu. Passou a noite a falar com os advogados. Diz que pode anular o registro, que foi pressão emocional. Eu fechei a porta atrás dela. Mãe, eu tenho 32 anos. Não sou criança. Ela sentou-se no sofá, as mãos torcendo o lenço. Ana, a empresa perdeu 3 contratos esta manhã. Os Almeida retiraram o investimento. O Ricardo disse que não quer associar o nome dele a isto. Isabel ficou na cozinha, ouvindo tudo. A minha mãe baixou a voz. A tua tia Clara falou com a imprensa. Saiu um artigo no Correio da Manhã, Herdeira Ferreira revela casamento secreto com mulher no meio de noivado estratégico. Estão a chamar-te de traidora da família. Eu senti o chão tremer. A carreira que construíra em 8 anos de tribunal, os clientes que confiavam em mim, tudo ameaçado. Isabel saiu da cozinha. Eu posso ir embora, Ana. Voltar para o Porto, deixar-te resolver isto com eles. A proposta dela foi como uma facada. Não. Tu não vais a lado nenhum. Mas a dúvida instalou-se. À tarde, o meu irmão mais novo, Pedro, ligou. Irmã, a mãe está a chorar no quarto. O pai disse que se eu te defender, também saio da empresa. Eu tenho mulher e filho pequeno. A traição veio devagar. Pedro, que sempre fora o meu aliado, agora hesitava. Eu entendo, Pedro. Protege a tua família. Desliguei com lágrimas. Isabel abraçou-me. Eles vão ceder. Têm de ceder. Mas eu sabia que não. À noite, o pai enviou uma mensagem: se anulares esse papel até sexta, ainda há salvação. Caso contrário, esquece que tens pai. Eu olhei para Isabel, que dormia ao meu lado, o rosto sereno. O preço estava a subir. E eu ainda não sabia até onde iria. 3 dias depois, a empresa entrou em processo de insolvência provisória.
O Jornal Público publicou uma reportagem completa, fotos antigas minhas com o pai em eventos sociais, ao lado da imagem borrada da certidão. Escândalo Ferreira, amor lésbico derruba império familiar. Clientes cancelaram contratos. A minha conta bancária, que partilhava com a empresa, foi congelada. Isabel perdeu o emprego na agência de publicidade, o patrão disse que não era bom para a imagem. Nós vivíamos com as poupanças dela agora. Uma noite, a tia Clara apareceu no apartamento, sem avisar. Ana, a tua mãe está no hospital. Colapso nervoso. O médico diz que é stress. Eu corri para o hospital de São José. A mãe estava pálida na cama. Filha, por favor. O teu pai está a vender a quinta. Vamos perder tudo. Eu segurei a mão dela. Mãe, eu posso ajudar de outra forma. Tenho contactos em Lisboa. Posso negociar com os bancos. Ela virou o rosto. Não quero a tua ajuda se vier com ela. A palavra ela saiu carregada de desprezo. Isabel esperava no corredor. Quando saí, ela perguntou, e agora? Eu não respondi. No dia seguinte, o pai convocou uma reunião familiar na quinta, que ainda não tinha sido vendida. Eu fui sozinha, Isabel ficou em casa, magoada. Eles não me querem lá, disse ela. Na quinta, o pai estava sentado à mesa grande de carvalho. Ana, tens até amanhã para assinar a anulação. Eu já falei com um juiz amigo. Dizem que foi coação. Eu olhei para todos, mãe, tia, irmão. E se eu não assinar? O pai levantou-se. Então nunca mais pisarás esta casa. E eu vou dizer a toda a gente que tu nos traíste por dinheiro, que inventaste essa história para me chantagear. A mãe chorou. Pedro desviou o olhar. Eu senti a última ponta queimar. Saí da quinta sob o sol quente do Alentejo, o coração partido. No carro, liguei para Isabel. Eles escolheram a empresa. A voz dela tremeu. E tu, Ana? Vais escolher-me? Eu não sabia a resposta. A anulação chegou pelo correio 3 semanas depois. O juiz, amigo do pai, assinara sem me ouvir. A certidão foi declarada inválida por erro formal. Eu recorri imediatamente, mas o processo ia demorar meses. Enquanto isso, a empresa foi comprada por um grupo chinês por uma fração do valor. O pai perdeu o controlo, mas salvou a casa. Isabel e eu mudámos-nos para um apartamento mais pequeno em Alfama. Ela arranjou trabalho como freelance, eu comecei a dar aulas de direito à distância. Os amigos afastaram-se. A minha mãe ligava uma vez por semana, sempre a mesma frase. O teu pai ainda te ama, mas não pode admitir. Uma noite, Isabel chegou tarde. Ana recebeu uma proposta de emprego em Madrid. Bom salário. Mas teria de ir sozinha primeiro. Eu senti o pânico. Estás a fugir? Ela baixou os olhos. Tenho medo. Aqui toda a gente nos olha como se fôssemos o escândalo do ano. Em Madrid, podemos recomeçar. A traição que eu mais temia veio dela, não da família. Eu não vou sem ti, disse eu. Mas ela hesitou. Talvez seja melhor para ti também. Se eu sair, o teu pai pode perdoar-te. Eu passei a noite em claro. No dia seguinte, fui à quinta. O pai estava no jardim, mais velho, mais curvado. Pai, eu perdi tudo por causa disto. Mas ainda sou sua filha. Ele não olhou para mim. Tu escolheste. Voltei para casa e encontrei Isabel a fazer as malas. Eu vou, Ana. Só por uns meses. Para ver se conseguimos. Eu não chorei. Assinei o divórcio provisório que ela me propôs para proteger o meu nome. A porta fechou-se atrás dela. Eu fiquei sozinha no apartamento vazio, a certidão verdadeira ainda guardada na gaveta. 6 meses depois, o recurso foi negado.
O meu casamento com Isabel foi oficialmente apagado dos registros. A empresa Ferreira renasceu sob novo nome, com o pai como presidente honorário. Eu abri o meu próprio escritório de advocacia em Lisboa, pequeno, mas honesto. Isabel voltou de Madrid com outra mulher. Encontrei-as por acaso numa rua de Alfama. Ela sorriu, mas não parou. Foi melhor assim, disse ela. Eu não respondi. A minha mãe veio visitar-me uma vez. O teu pai pergunta por ti às vezes. Eu ofereci-lhe chá. Diga-lhe que eu estou bem. Mas não estava. Perdi a família, a carreira que sonhara, a mulher que amara. No entanto, ganhei algo que ninguém podia tirar, a certeza de que tinha sido fiel a mim mesma. Hoje, sento-me no mirador de São Pedro de Alcântara a olhar para o Tejo. O vento traz o cheiro do mar. Pergunto-me, será que a verdade valeu o preço que paguei, ou será que o silêncio teria salvado mais do que apenas uma empresa? O que achas tu?